Para ler. Olá a todos, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Hoje vamos falar sobre a história do cimento. A história do cimento. A história do cimento é muito interessante, sabe? A primeira vez que se ouviu falar sobre o cimento foi lá no Egito Antigo, né? Na construção das pirâmides. Eles tinham uma mistura de gesso calcinado com areia ali, mais alguma coisa que, né, não está descrito na história, e assim eles preenchiam as lacunas das pedras com aquela argamassa, com aquele tipo de cimento. Não era um cimento tão evoluído, tão resistente. Na verdade, o que segurou as pirâmides mesmo foi o tamanho das pedras, né? Não o cimento em si, né? Mas também já era um tipo de cimento. Mais tarde, os gregos também inventaram um cimento, né? Viram a urgência, ter que inventar alguma coisa para suprir, né? Para poder colar uma pedra na outra, fazer alguma coisa aérea, né? Na necessidade desse cimento. Então eles pegaram terra vulcânica e misturavam com água e ela endurecia. Era um tipo de cimento, também não tão evoluído como o nosso. E assim eles construíram muitas coisas, né? Os gregos, né? A Grécia Antiga, né? Um povo filósofo muito conhecido. Quem leu aí já sabe que era um país de muita filosofia. Muitos filósofos ali nasceram, ali deixaram seus pensamentos, né? Até Paulo, um apóstolo de Cristo, passou por ali e ele fala ali em uma das suas cartas sobre isso. E passando a época grega, vem a era romana. Os romanos fizeram então um cimento mais sofisticado. Essa palavra era meio ruim, mas vamos lá, depois vamos lá, já vocês entenderam, né? A forma era secreta, né? Ela botava um pedaço de telhas, que era calcário calcinado, areia, misturavam. Mas era uma forma secreta. É um dos melhores cimentos que existiu. Ele supera até o cimento Portland, hoje, que é o nosso, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Tanto que o Coliseu Romano está até hoje em pé. Aqueles dutos de água, né, que eles criaram, estão até hoje em pé. Só que a forma era tão secreta, que quando o Império Romano caiu, a forma sumiu junto. Então não se tem a fórmula exata daquele cimento, a mistura exata, a quantia exata, a temperatura tal que fundisse, que chegasse a um pó, que misturasse com água e ganhasse aquela resistência X. Não tem essa forma, né? Então foi se usando mais algum tipo de cimento. Teve um inglês lá que fez um cimento, né, que agora não lembro o nome, mas eu vou chegar a uma pessoa importante. Agora vamos chegando a 1824. Joseph Eisen era um pedreiro, um construtor, que se tornou um empresário fabricando cimento. Devia ser um pedreiro daqueles inventores, né, que quando pega uma coisa, queima aqui, torra lá, mistura alguma coisa aqui, vai vendo, até que ele tinha o objetivo de fazer o cimento. Na verdade ele já tinha esse objetivo, né? E ele conseguiu chegar ao cimento Portland. Por que esse nome, Portland? Era em homenagem à ilha de Portland, onde tinha muito o material usado, né? Assim, o mais usado, que é o calcário, né? Para chegar ao cimento. Mas do que é feito esse cimento Portland? Ele é feito de areia, né? O quartzo, argila, calcário, mais algumas misturas ali, né? Eu estou falando assim, tem as fórmulas químicas ali, mas eu, né, não vou nem falar porque eu não entendo e também não é interessante a fórmula química, mas sim o produto em si bruto. Ele criou um forno em tipo de uma garrafa, né? Assim, o formato de uma garrafa, e aí ele queimou tudo isso misturando a 1800 graus, onde saiu o cimento que a gente usa hoje, o cimento Portland.
Interessante que ele foi criado não por uma pessoa técnica, né? Foi uma pessoa assim que foi, como a maioria dos inventores, né? Alguns inventores, né? Vão por tentativas, né? Não sei se foi Edison ou Newton, que um dos dois, ele se gavava mais, assim dizendo, pelos erros que ele cometeu do que pelos acertos. De tantas vezes que ele tentou, até chegar a um ponto X, né? Então ele falava mais das vezes que ele errou do que ele acertou, porque o assunto era muito maior, né? Muitas mais vezes. Então, o Giuseppe fez esse cimento. E até hoje ele é muito usado, né? É o mais usado, né? Ele nasceu na Inglaterra, né? No Reino Unido, em 1778, e dali em diante foi começado a usar o cimento Portland, pois nunca acharam o cimento romano, a fórmula secreta. Era tão secreta que ela foi junto com os romanos. Então fica aí a história do cimento, os materiais que são usados, né, que são aí queimados, feitos, e o cimento aí é moído com todos esses materiais queimados, argila, areia, calcário, tudo é moído, queimado a 1800 graus, feito aquele pó fino que em contato com água ele endurece novamente e vira uma pedra. Isso foi o que Joseph Einstein descobriu. Essa é mais uma história sobre construção. Se inscrevam aí, deixem um like e vou fazer mais vídeos sobre assuntos assim que às vezes alguns amigos aqui no turno a gente está conversando e pergunto, né, alguma coisa ontem, né, pô, como é que eu feito o cimento, né? Faz um vídeo lá para me ver. Aí eu disse, não, vou dar uma estudada então, meia resumida, meia por cima, e vamos falar sobre isso. Obrigado a todos aí, fiquem com Deus, um abraço, fui. Se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem, critiquem. Se for crítica construtiva, pode ser negativa como positiva, desde que seja construtiva. Um abraço, valeu, fui!